Você não sabe quem são eles de verdade. Eles não são crentes, eles também não são evangélicos. E embora haja o nome de Jesus Cristo na fachada da igreja e façam uso da Bíblia, eles também não são cristãos. Até mesmo porque quem prevalece na religião deles não é Jesus Cristo, e sim um homem por nome de Joseph Smith. E eles têm umas crenças um tanto estranhas. Para começar, eles são ufológicos e creem que nós somos seres de outro planeta. Eles não tomam café porque acreditam que podem ficar impuros. Batiza gente viva e também batiza pelos mortos. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Uma profetisa do Apocalipse aqui na internet apresentou mais de 14 argumentos contra a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em menos de 3 minutos. Então eu falei, ela pode só ser um gênio. Porque para responder, para refutar uma igreja com 14 argumentos em menos de 3 minutos, e argumentos esses que exigem uma apuração histórica, um conhecimento teológico, um domínio e uma capacidade de esmiuçar os temas, estamos diante de uma filósofa, né, de alguém assim capaz de discutir com Sócrates, com Platão e Aristóteles e deixar todos eles, os três juntos, no bolso e de uma vez só, certo? Então, alguma das coisas que ela falou que me chamou muita atenção foi que nós só temos missionários brancos na igreja, todos são branquinhos, foi o que ela disse. Outra coisa é que nós somos ufológicos, ou seja, nós somos uma espécie aí de ETs, né? Acreditamos em ETs, algo nesse sentido. E o pior de tudo foi quando ela falou que após a morte, tive que anotar aqui porque foram 14 argumentos, né? Foi muita coisa. Ela disse que após a morte nós somos colocados em compartimentos. Aí eu fiquei pensando, será que ela acha que somos colocados em gavetas? Né? Tem uma divisão assim no céu, lá, e cada um é colocado em uma gaveta ali. Olha só a situação. Tá bom? Então a gente vai lidar com tudo isso. Vamos expor e responder toda essa situação aqui. Antes de tudo, para você que assistiu ao meu último vídeo aqui no canal, fique tranquilo, estou em casa. De fato, muita gente não entendeu a mensagem daquele vídeo, eu até apaguei porque ficou comentários diferentes, né, em relação ali ao assunto. Mas o que eu disse é o seguinte, eu estou me mudando da onde eu estou nesse momento para uma outra casa e eu disse que se precisasse continuar com os vídeos e estar na rua, eu faria isso. E naquele dia em que eu gravei o vídeo, eu fiz uma experiência de fato de como seria estar na rua e compartilhando ainda o evangelho. Mas não significa que neste momento eu estou na rua. Eu falo isso no vídeo, né, que não era uma condição permanente, mas poderia ser, colocando como uma possibilidade, certo? Mas fique tranquilo, fique em paz, tá tudo bem. Aliás, muito obrigado pelo carinho que você tem comigo aqui no canal. Muita gente mandou mensagem, preocupado. Tá tudo bem, tá bom? Então, fique tranquilo, fique em paz, é isso. E vamos ao tema do vídeo. Você não sabe quem são eles de verdade. Eles não são crentes, eles também não são evangélicos. E embora haja o nome de Jesus Cristo na fachada da igreja e façam uso da Bíblia, eles também não são cristãos. Até mesmo porque quem prevalece na religião deles não é Jesus Cristo, e sim um homem por nome de Joseph Smith. E eles têm umas crenças um tanto estranhas. Para começar, eles são ufológicos e creem que nós somos seres de outro planeta. Eles não tomam café porque acreditam que podem ficar impuros. Batiza gente viva e também batiza pelos mortos. Eles acreditam que Jesus apareceu na América depois de ressuscitado. Sim, a poligamia por muito tempo fez parte da vida deles, até 1890. Inclusive tem alguns estudos dizendo que Joseph Smith teria mais de 30 esposas espirituais. Até 1978, pessoas de cor não podiam fazer partes e serem participantes, embora isso parece que prevalece até hoje. Eles são extremamente exclusivistas e acham que eles são a única religião verdadeira na face da Terra. Não pode namorar antes dos 16 anos e não pode também fazer uso nem do Al e nem do Fu. Eles também pregam que depois que a pessoa parte dessa vida, tem 2 lugares esperando ela, 2 compartimentos.
Um chamado por paraíso e o outro chamado por prisão. Para eles, todas as outras religiões na face da Terra estão erradas. Só eles estão certos. E a capital dessa religião fica em Utah, nos Estados Unidos. E no número de mormons espalhado por todo o mundo, o Brasil está em terceiro lugar. Eles acreditam que Deus é de carne e osso, e de que qualquer ser humano possa evoluir a ponto de se tornar também um Deus ou Jesus. Costumam ensinar que Deus é um homem glorificado. E eles não fazem somente o uso da Bíblia, eles fazem uso de alguns livros similares. Fazem uso do livro de Mórmon. Aliás, a Bíblia para eles eu acho que é só um detalhe, porque o que vale para eles é o livro de Mórmon e tem também umas outras literaturas como essa daqui. O Plano de Salvação. Tudo livrinhos, porque é a Bíblia mesmo. Eles têm esses missionários, que são esses meninos que você já deve ter visto em tudo quanto é lugar. Sempre muito branquinho, sempre de camisa branca, com essa plaquetinha ao lado, que são chamados de Elder. São os missionários deles. E tem muito mais assunto. Curte e comenta pra parte 2. Muito bem. Primeiro de tudo, o destaque para a música sinistra, né? Ela já quer te colocar ali dentro de um cemitério com a trilha sonora. E outra coisa que me chama muita atenção sempre é esse pessoal que quer te impressionar e ele fica com, assim, ó, com os olhos estralados, aí dá aquela aproximação na câmera, né? Assim. E eu vou te deixar, ó, um ensinamento aqui certeiro. Sempre desconfie de pessoas que falam com você com os olhos estralados, assim, ó. Cuidado com essas pessoas. Normalmente não vem coisa boa daí, tá? Deixo aí este conselho valiosíssimo, tá bom? Cuidado com pessoas que falam com os olhos estralados assim, querendo te impressionar. Muito bem. Agora lidando com o que ela falou, né? Ela diz primeiro que não somos crentes, evangélicos e cristãos. Então eu acho engraçado isso, porque o termo crente, ele, uma vez que os protestantes, né, se dizem aceitar várias fés, o termo crente, ele não poderia ser apoderado por uma religião ou por um grupo religioso, né? Porque crente é todo aquele que crê. Ou seja, todo aquele que crê, neste contexto, em Jesus Cristo. Então, eles se apoderam dos nomes e acham que aquilo ali é só deles, né? E nos acusam de ser exclusivistas. Isso que é o mais curioso. E aí, é claro que para uma facilidade de identificação, você fala, não, nós somos evangélicos, nós somos católicos, nós somos santos dos últimos dias. Mas se você for ver, o católico, ele também é evangélico porque ele crê no evangelho. E o evangélico, de certa forma, é católico porque a palavra católico é universal, certo? Então, e se crê, né, que a igreja é universal, de qualquer forma, não a universal, a denominação, tá bom? Então, esses termos, eles só são apropriados por uma denominação ou por outra, ou por um grupo de denominações, para existir uma identificação melhor. Só que não é para ser um negócio exclusivista, como vocês nos acusam, certo? Então, sim, nós, santos dos últimos dias, somos cristãos. Não queiram ser exclusivistas e se apoderar do termo, né? Porque são termos que deveriam ser de todo aquele que quiser. Você pode demarcar a sua fé, tá bom? Agora, se apoderar de um termo só porque a pessoa não faz parte da sua fé, é um negócio meio sufocante, meio esquisito, né? Que acontece. Mas enfim, muito bem. Aí outro argumento que ela apresenta é que Joseph Smith, entre nós santos dos últimos dias, prevalece sobre Jesus Cristo. E eu quero saber da onde que você tirou isso. Primeiro, como você poderia quantificar isso para nos provar que Joseph Smith prevalece sobre Jesus Cristo na nossa fé? Porque, primeiro, quando você analisa o relato da primeira visão, Deus e Jesus Cristo aparecem a Joseph como os senhores dele, certo? E é Jesus Cristo que é o Salvador. Joseph Smith fala isso várias vezes. E se você fosse colocar em quantidades, de forma quantificada, na placa da igreja já aparece Jesus Cristo, como você mesmo disse. No livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Toda a oração de um santo dos últimos dias termina em Jesus Cristo.
nós sempre vamos professar e testemunhar de que Jesus é o único e exclusivo Salvador da humanidade. E ele é o Filho de Deus, o unigênito, o Redentor. Então, da onde que você tira essa argumentação? É a mesma coisa que eu pegar um povo que tinha profetas, como o povo do Velho Testamento, e falar, não, eles adoram a Moisés, eles adoram a Isaías, eles adoram a Jacó, adoram a Abraão. Então, não existe possibilidade de você quantificar isso, profetiza do Apocalipse. Você não consegue colocar isso no papel, porque você sempre vai dar com a cara, com a realidade, certo? Você não consegue quantificar, não existe doutrina que coloque Jesus Cristo abaixo de Joseph Smith, não tem sentido isso. É só você ler a história da igreja e você vê que a posição de Joseph Smith é de um profeta, o profeta da restauração, que é fundamental para que haja a restauração do evangelho de Jesus Cristo na Terra, mas é isso, certo? E não, Joseph Smith não é apresentado como salvador da humanidade, ou nada desse sentido. Então, é surreal, não dá para quantificar, você não consegue provar, e essa afirmação é absurda para qualquer um que conhece minimamente a nossa fé, certo? Aí outra coisa que ela diz que eu tenho que ler, né? Porque foram mais de 14 argumentos em menos de 3 minutos. Estamos lidando aí com alguém que colocaria Sócrates do bolso, né? Aparentemente. Mas vamos lá. Somos ufológicos de outro planeta. Então você vê, eu acho engraçada essa afirmação, porque tem até um louvor evangélico que fala: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Eu não lembro se é mais ou menos assim, não lembro se o ritmo é esse, certo? Mas, no próprio louvor evangélico, é uma prova material de algo que está difundido lá, na crença protestante em geral, pelo menos nas igrejas históricas e nas que seguem uma linha assim mais conhecida por todos. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. É só você pegar no próprio YouTube mesmo e olhar os pastores, né, Pastor Batista, vários dos que existem aqui na internet, eles vão falar, olha, a nossa terra não é aqui, o nosso mundo não é aqui, é em outro lugar. Então quer dizer que eles são ufológicos também? Então, são umas crenças assim, sem sentido total, e de fato nós acreditamos que existem outros planetas, que a criação de Deus é infinita, mas isso não é ufologia, né? É fazer uma confusão. E eu poderia acusar católicos e evangélicos de serem ufológicos também, se esse for o argumento, né? Então, não tem sentido nenhum, é um absurdo e chega a ser engraçado, né? Aí ela diz que nós, santos dos últimos dias, não tomamos café porque não queremos ficar impuro. E vê, é o que eu digo. Uma pessoa que tenta colocar 14 argumentos em menos de 3 minutos, ela inevitavelmente vai fazer uma atrapalhada, vai passar vergonha na internet. Porque você não tem a capacidade de esmiuçar um tema, 14 assuntos, né, nesse tempo. Então não tem como, tá? Para fazer afirmações do jeito que ela faz ali. Não é que nós não tomamos café para não ficarmos impuros, não se trata disso. Nós acreditamos que Deus, ele ainda revela coisas para nós, como ele revelava no passado, certo? Conforme diz Amós 3,7, que Deus ele sempre revela os seus segredos aos profetas, e que hoje nós temos uma lei de saúde, um código de saúde, chamado Palavra de Sabedoria. E que por ali, a gente, seguindo essas instruções, seremos mais saudáveis. Não se trata apenas de uma impureza espiritual ou algo nesse sentido. Né? Não é essa a questão. Nós acreditamos que estamos seguindo a Deus quando cumprimos a palavra de sabedoria, que realmente a gente não fuma, não bebe, a bebida alcoólica que eu me refiro, a gente não usa droga ilícita, a gente não bebe café, de fato, né? E nós acreditamos que Deus ele continua a revelar instruções de saúde. E vai para além disso a palavra de sabedoria. Se você tem diabetes e come doce, tu está descumprindo a palavra de sabedoria. Se você tem cirrose e está botando álcool no teu bucho, tu está descumprindo a palavra de sabedoria. O princípio e o fim dessa questão é simplesmente você ter saúde, certo? E Deus quer que você seja saudável. Ele quer que você
tenha o teu corpo na plenitude física e mental, para que você tenha a melhor capacidade de amar as pessoas, de servir e de tratar bem o teu corpo, que é um templo de Deus, tá bom? Então, enfim, tá incompleto falar isso a respeito do café. Aí ela fala a respeito do batismo pelos mortos, né? Aí já fica um negócio fúnebre, fica sinistro. Mas vê, essa questão do batismo vicário, ela é confusa até por admissão, né? Melhor dizendo, os próprios evangélicos reconhecem que essa questão é confusa até para eles. Para nós, santos dos últimos dias, é claro, a escritura de 1 Coríntios 15, 29, quando fala sobre o batismo pelos mortos, e está na Bíblia isso, caso você não saiba, profetiza do Apocalipse, o batismo pelos mortos, ele é citado porque Paulo está lidando com a ressurreição. Olha só que interessante. Então ele está explicando ali para o povo a respeito da ressurreição, e ele cita o batismo pelos mortos, certo? De outra maneira, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Em João 3,5, Jesus Cristo apresenta para Nicodemos a necessidade do batismo, para que as pessoas possam herdar o reino de Deus. Então é colocado como condição. Todos precisam ser batizados. E aí, quem não conhece o evangelho nessa vida? É para isso que existe a ordenância vicária, ou seja, o batismo pelos mortos, onde uma pessoa, no lugar da outra, uma pessoa viva, no lugar da outra se batiza, e esse batismo é válido para que a pessoa possa escolher herdar o reino dos céus. Certo? Então, é por isso que existe o batismo que é citado em 1 Coríntios 15, 29. Você colocou uma série de argumentos aqui, mas eu vou especificar nisso, porque eu acho importante esclarecer esse assunto. Então, você vê que Paulo, quando ele lida com a ressurreição, ele apresenta essa questão. Olha, de outra maneira, o que se farão aqueles que se batizam pelos mortos? Agora, é verdade, a interpretação protestante ela varia nas mais variadas denominações. A católica também vai diferenciar nessa questão, certo? Mas não dá para negar que o texto fala isso. E se você pelo menos não se coloca na condição de falar, essa é uma escritura difícil de entender o que está sendo dito ali, na visão evangélica protestante, certo? Que essa é a maneira mais honesta. Eu já vi batistas, por exemplo, analisando essa questão e falando, não, realmente é complicado. Eu vi o próprio Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, que não é uma igreja evangélica, né? Também evangélica no sentido de fazer parte do corpo protestante, também falando, isso aqui é uma escritura complicada, de difícil entendimento, e essa é a maneira honesta de lidar, entendeu? Com essa escritura. Agora, nós, santos dos últimos dias, acreditamos literalmente no texto, no que está sendo dito ali, tá? Que é a existência do batismo pelos mortos. Essa é uma ordenança que existe na Igreja de Jesus Cristo. Aí ela fala que nós cremos que Jesus Cristo veio nas Américas. É verdade. E isso está registrado no livro de Mórmon, que cremos ser um outro testamento de Jesus Cristo, no sentido de testemunha, daquilo que dá relato e testifica de que Jesus é o Cristo e de que a obra dele não teve um limite territorial, mas que foi para outros lugares também, e acreditamos que isso teve nas Américas. Então, leia o livro de Mórmon, você está convidado a fazer isso caso não seja um santo dos últimos dias. E como diz 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retém o que é bom. E aliás, aproveitando aqui, já apertou o botão de gostei, o inscrever-se, pressionou o sininho das notificações e colocou em todas? Espero que sim, tá bom? Faz isso que é muito importante. Se você está me vendo no Facebook ou no WhatsApp, vem para cá para o YouTube para apertar o gostei, o inscrever-se, o sininho e fazer com que esse vídeo chegue mais longe, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos avançar aqui. Aí ela fala que pessoas de cor não podiam fazer parte ou participar da igreja. Isso não é verdade. O que acontecia é que até 1978 existia a restrição do sacerdócio aos negros, ou seja, eles não poderiam receber o sacerdócio para si, certo? E é verdade, essa é uma questão
complexa, porque ela exige que você entenda aquele período histórico, que era um período de dificuldades com o tema de raças, de que se você tomasse, por exemplo, uma posição abolicionista, você não podia ter culto de igreja. Desculpa a criançada aí que ela está brincando no prédio. Você tinha problemas institucionais, você tinha que sambar no meio da situação. Muitos membros da igreja não tinham essa compreensão abolicionista, porque era a cabeça do povo da época, tá? Existe a discussão se Joseph Smith teria sido abolicionista ou não. O tema racial, de fato, ele influenciava as pessoas, certo? E é muito difícil que você responda todas as questões dessa época, porque muita coisa ainda precisa ser respondida. Mas é verdade, houve essa restrição, assim como em determinados períodos da história, o sacerdócio, ele também tinha restrições para outros povos. O povo judeu, ele não saía dando sacerdócio para os outros povos, né? Ele não saía dando autoridade de Deus para outros povos. Mas enfim, nem Cristo também saía dando para todos os povos e não era uma coisa assim democrática, né? Vamos dizer, como as pessoas querem colocar. Mas enfim, houve mesmo essas complicações e esse é o fato, tá bom? Agora, dizer que as pessoas não podiam participar não é verdade, isso é uma informação incorreta. E que mais que ela fala? E que não podia participar da igreja. Também não é. Aliás, existiram pessoas sim que foram ordenadas ao sacerdócio, pessoas de cor, como você coloca aí, né? Pessoas negras ou pretas, né? Tem a terminação. E hoje isso não existe mais, pelo contrário do que você diz, né? Todo mundo pode receber o sacerdócio normalmente. E um detalhe que é curioso é quando a pessoa ela fala de outra fé sem olhar para a sua própria fé. Por exemplo, os protestantes têm na sua história o Jonathan Edwards, que é um teólogo, um pastor, alguém extremamente respeitado e que muito protestante consome os ensinamentos que Jonathan Edwards deixou, certo? Ele tinha escravos e ele era um evangélico, vamos colocar nesses termos. Né? Ele tinha escravos, ele defendeu teologicamente a posse de escravos, olha só, e tem material que comprova isso. Aí muita gente vai apontar essa mesma questão com Ellen White, vão falar de papas católicos, vão falar da ciência, certo? Que muitos vão culpar a ciência moderna com estudos a respeito disso, de que ela trouxe o racismo para as pessoas quando ela decidiu separar as pessoas por raças, certo? Aliás, como eu sempre cito aqui, o livro do Eric Voegelin, que me foge muitas vezes o nome, mas é The Origin of the Race Idea, certo? A origem da ideia de raças, onde ele vai esmiuçar essa questão e vai falar, não, ó, foram os cientistas. Várias pessoas falam sobre isso também, mas tem esse livro do Voegelin, né? De que a ciência, ela separando as pessoas em raças, ela trouxe essa nova forma de pensar para as pessoas e foi daí que começou a existir a separação de raças, né? Que não é a mesma coisa que escravidão, mas os problemas eles se relacionam, mas não são a mesma coisa. Mas enfim, aí o que mais que ela fala? Que somos exclusivistas. Olha, você está sendo exclusivista também quando quer para si o termo crente, evangélico e cristão só para você, né? Está sendo exclusivista também. Mas eu acho engraçado essa questão de ser exclusivista, porque no fim das contas, o arminiano é exclusivista, o calvinista é exclusivista, o católico, que não tem problema com isso, né, de afirmar que a sua fé é a verdadeira, também vai ser exclusivista, o adventista o CCBiano porque se você está em uma denominação e você está naquela fé, e você acredita que ela é a verdadeira, você vai ser exclusivista com as outras. Ou seja, dentro dos evangélicos, colocando nesses termos mais simples, existem os arminianos e os calvinistas. O calvinista diz que a expiação de Jesus Cristo ela foi limitada, ou seja, ela foi só para os eleitos. Já o arminiano fala que a expiação de Jesus Cristo foi para todas as pessoas. E aí? Se você não é arminiano, você é calvinista. Se você não é calvinista, você é arminiano. E um é exclusivista com o outro nesse ponto.
Tanto que tem calvinista que chama arminiano de seita e arminiano que chama calvinista de seita, de hereges, de ensinamento diabólico. Isso dentro dos evangélicos. Então você, profetisa do Apocalipse, primeiro precisa apontar o que acontece no meio evangélico e resolver essas confusões, para depois falar dos de fora. Certo? Então, enfim, não tem sentido nenhum. Namoro aos 16, é verdade, nós temos uma recomendação. As pessoas não são proibidas de namorar antes dos 16 anos. Temos uma recomendação de não namorar antes dos 16. Aí chegamos ao fatídico ponto, onde ela fala que após a morte nós somos colocados em compartimentos. É engraçado que a palavra compartimento, ela vai remeter a container, a gaveta, né, a uma caixa. É uma palavra horrível para ser usada. Ela não tem precisão teológica, só passa impressões absurdas, né? E é muito engraçado ler isso, eu dei risada quando ela falou de verdade, né? É surreal. E não, nós não somos colocados em compartimentos. Sim, nós cremos que existe um paraíso e uma prisão, mas eles não são compartimentos, eles são muito maiores do que um compartimento, né? E do que a palavra compartimento remete. E quando a gente vai analisar uma fé, você precisa entender o que ela está falando. Senão você nunca vai conseguir ser honesto com aquilo. E isso é com qualquer questão. Se eu fosse refutar a fé evangélica, eu preciso ver, peraí, o que é o que chamam de fé evangélica? Ah, é um grupo de denominações. Peraí, então existem os calvinistas, existem os arminianos, existem aqueles que se apresentam como reformados, outros são pentecostais, neopentecostais, uns acreditam em hipergraça, outros acreditam como, no caso dos católicos, latria, dulia, enfim, tem uma série de questões que não dá para eu colocar em outros termos, eu preciso chamar as coisas pelo nome correto, senão eu passo uma impressão errada, certo? E eu mostro que eu não domino o objeto de estudo. Então, alterar, vou secar meu nariz aqui que está suado já, alterar o nome que uma própria religião dá para um determinado assunto é um método de desinformação e de poluição do imaginário das pessoas, certo? Então, quando eu faço isso sistematicamente, eu fico trocando o nome das coisas, que nem o pessoal faz com a nossa fé, ao invés de falar livro de Mórmon, fala livro dos Mormons. Paraíso e prisão. Não, são compartimentos que eles são colocados. Tem um monte de termos que são trocados, e se você faz isso, sem pelo menos... Vamos lá, você quer usar de retórica, né? Você quer trocar o nome das coisas. Pelo menos apresente o termo correto, e depois vai lá e difame, que eu acho feio do mesmo jeito, mas você está sendo honesto com a questão e está apresentando os dois lados para as pessoas. Agora, quando você só polui o poço, você só suja o imaginário das pessoas fazendo dessa forma, você simplesmente está sendo uma propagandista e quando vem alguém aqui, que é o meu caso, falar a verdade, você acaba sendo desmascarado, certo? E cai totalmente em descrédito do que você está falando, tá bom? Aí ela continua contando aqui, né, que cremos que Deus tem um corpo, né? Ela coloca nos termos carne e osso aqui. Sim, acreditamos que Deus tem um corpo glorificado. Acreditamos que quando Gênesis afirma que somos a imagem e semelhança de Deus, aquilo é literal. E se você tomar aquele termo literalmente, você só pode concluir que Deus ele tem um corpo, assim como nós temos. Porque se fomos feitos à imagem e semelhança dele, se temos uma mão, Deus vai ter uma mão. Se temos olhos, Deus vai ter olhos também. Aí vai ter a forma humanoide, vamos colocar nessas palavras aí, tá bom? Só que ele é, de fato, um ser glorificado. Nós cremos nisso, isso é verdade, não tem problema nenhum. E, aliás, as escrituras citam isso. Em Salmos 82:6, vai falar, vós sois deuses. E aí, o que é mais legal, o que é interessante,
João 10:34, Jesus Cristo está sendo acusado da blasfêmia de falar para as pessoas que ele é Deus, né? Então ele é acusado dessa blasfêmia. Aí ele fala, ué, mas na sua lei não está escrito vós sois deuses? Então, é muito interessante observar isso, que no contexto onde ele está sendo acusado da blasfêmia de ser Deus, ele responde, está escrito na sua lei, vós sois deuses. Então, ele mesmo coloca que as pessoas são deuses. E se você toma o texto literalmente, de novo, você interpreta isso. Aí, no próprio meio evangélico, existe essa discussão, tá? Para quem não sabe. Olha, nós somos cristos menores, nós somos... aquilo ali está se referindo aos juízes de Israel apenas, né? E que eram chamados de deuses também, é uma palavra que não está descrevendo exatamente aquilo que é. Enfim, existe essa discussão. Mas tornar como algo esquisito ou surreal não é parte do próprio texto que está nas Escrituras. E sim, nós cremos nisso. Aliás, a Igreja Ortodoxa, ela se aproxima um pouco mais de nós, certo? Não totalmente, mas isso não é de agora, isso não é recente, não foi Joseph Smith que inventou. Isso já foi muito bem relatado como a doutrina da deificação. E que os pais da igreja defendiam isso em vários textos. Você encontra lá, certo? Que nós podemos vir a ser como Deus. Não é tomar o lugar dele, não é se colocar no lugar dele, mas que o plano de Deus, o plano de salvação, inclui que nós nos aperfeiçoemos e sigamos literalmente, de novo, o convite de Jesus Cristo. Sede perfeito, como é o vosso Pai, ou como é o meu Pai que estás no céu. Assim como acreditamos que Cristo é perfeito, e o Pai Celestial também o é. Certo? Então, se você interpreta literalmente, é isso que está dizendo. Então, você vai ter que dizer a todo tempo que Jesus Cristo está enganando as coisas. Porque se ele fala para ser perfeito como o Pai é, então é perfeito. Não, mas não é perfeito. Ele fala em Gênesis está contando para a gente que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não é bem a imagem e semelhança. Então, peraí. Você não pode alegar que não está escrito no texto das Escrituras, tá bom? Mas enfim, ela apresenta que a Bíblia é só um detalhe na nossa fé. A Bíblia é fundamental. Joseph leu uma série de escrituras, ele teve que chegar em Tiago, capítulo 1, versículo 5, para orar a Deus e receber a resposta e receber a primeira visão também. Então, sem a Bíblia isso não teria acontecido. Nós amamos a Bíblia, certo? Eu usei Bíblia aqui o tempo inteiro. Gostaria de usar o livro de Mórmon também, mas como você não tem esse ponto em comum comigo, eu uso a Bíblia sem problema, para que você possa apresentar. Como é que a gente não usa a Bíblia se eu estou falando de Bíblia contigo? Certo? Então, tanto a gente ama a Bíblia que a gente estudou o ano inteiro ela. Então, cada ano você estuda uma escritura num programa da igreja chamado Vem e Segue-me. Então, a gente ficou o ano inteiro estudando. Então, a gente estudou o Velho Testamento, o Novo Testamento, e aí depois você vai para outras escrituras também. Você estuda o livro de Mórmon, estuda um monte de coisa. Só que a gente ficou um ano inteiro só estudando Bíblia, e é um ciclo, isso vai acontecendo. Então, tem anos que a gente estuda só Bíblia dentro desse programa, tirando o nosso estudo pessoal, tá bom? Então, enfim. E aí, o pior de tudo foi ela falar que só tem elder branquinho na igreja. Como assim? Eu não sou branquinho. Eu fui missionário lá. Você entra no site da igreja, você vê que não tem só elder branquinho. Você anda na rua, você vê. Eu não preciso nem argumentar teologicamente, que é só você olhar. Você vai ver. Tem elder de tudo que é etnia. Tudo que é etnia você vai ver. Certo? Pelo fato da igreja ser hoje uma igreja que alcança os mais variados territórios do planeta. Então, não tem como. É uma afirmação surreal. E, enfim. Mas muito bem. Você vê, né? Para lidar com esses 14 argumentos, já foram aqui mais de 40 minutos. Ficou um vídeo gigantesco. Eu peço desculpas, tá? Por esse tempo todo. Se você ficou até esse momento aqui, desde já eu sou grato a você. E os 3 minutos dela, no mínimo, exigiriam tempo assim para lidar com o assunto, porque você vê a série
de argumentações, de referências, de escrituras, de contexto histórico que eu cito. Então, a profetisa do Apocalipse ficou mais no sensacionalismo mesmo e menos no apresentar dos fatos das coisas, né? E é isso, tá bom? Presta atenção, se você está me vendo no Facebook ou no WhatsApp, vem para cá pro YouTube e aperta o botão de gostei, o inscrever-se e o sininho das notificações, que é muito importante, tá bom? Faz isso para que você ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, certo? Então é isso. Obrigado pela sua companhia neste vídeo imenso que ficou. Peço perdão por isso, mas era muita coisa, eu queria lidar com tudo mesmo. E até ao próximo vídeo. Obrigado, até mais.